Vamos ler João 18, 25, 19 e 22. Neste meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: Qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: Não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse criminoso. Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: Esta pergunta é sua ou outros lhe falaram ao meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes os trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: Então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois disso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: Ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: Não, este homem não. Queremos Barrabás. Este Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e um manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo ouviram, começaram a gritar: Crucifique-o, crucifique-o. Levem-nos vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você não nega a falar? Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: Você não tem autoridade alguma sobre mim, e se esta não lhe for dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedra. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa,
E Pilatos disse ao povo: Vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique-o. O que? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: Não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado, e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrito em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilato: Mude a inscrição Rei dos Judeus para ele e disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilato respondeu: O que escrevi, escrevi.